Ainda queria. A Tânia, é que Sim, depois, por exemplo, para a semana, eu vou ter um problema, que vou ter que almoçar fora. ok. Quando? E na próxima semana, na quarta, a partir de quarta-feira, porque vou trabalhar fora e vou para Portugal e vou ter que trabalhar fora e normalmente vamos com o cliente almoçar. Ok. Pronto, depois criei uma orientação para as melhores Sim, escolhas, né? Porque estou a na se- quebrar aquela parte aqui a sim. questão do detox. Bem que diz uma coisa, vocês não tiveram o apagão na segunda-feira, tu fizeste, estás a fazer desde quando? Na, eu estou a fazer desde terça, porque na segunda-feira eu só fiz o pequeno almoço e não Não tinha o começaste? feijão Ok, ainda preparado. ok, Portanto, comecei na terça. ok. Pronto, e na segunda-feira eu vou dar todas as indicações como é que nós podemos fazer o nosso pós-detox, que é muito importante. Quero também Ok. dizer-vos que o pós-detox, quero dizer-vos que vai ser uma altura muito importante para nós percebermos as nossas sensibilidades alimentares, ok? Porque nós vamos, por exemplo, notar que alguma coisa que a gente coma que não nos faz bem nos faz inchar a barriga. Então temos depois várias opções, que é, as opções vão ser de verificarmos mais uma vez, no caso até 3 vezes, se aquele alimento nos inflamou naquele dia ou se ele é realmente inflamatório para nós, ok? E ser alimento inflamatório não quer dizer que nós sejamos alérgicos, quer dizer que eu não digiro bem aquele alimento. E então tenho que escolher muito bem as alturas em que o como, se eu gostar realmente muito dele. E há estratégias para isso eu vou-vos dar, nomeadamente consumir um bocadinho de gengibre antes da nossa alimentação, também o vinagre, pode ser quem tem azia, quem tem o refluxo não deve consumir o vinagre em líquido, mas sim em cápsula. Outra das estratégias é sempre que vocês cometerem algum excesso alimentar, tomarem, por exemplo, uma cápsula de vinagre. Imagina, Marta, eu não sei se tu tens vinagre contigo, mas tens em cápsula. Tens em Vinagre? cápsula? Sim, em cápsulas. Não tens? Nunca ouvi falar disso, de Ok, vinagre cápsula. sim, nos nossos apontamentos, no fecheiro que eu vos enviei dos suplementos está lá a dizer, e é muito útil. Por exemplo, para esses almoços, deves tomar agora nesta semana, sempre antes e depois. Mas se tu quiseres, eu envio-te para Portugal, para uma morada que tu indiques, envio-te na Sim, segunda, chega na terça, por exemplo, e tu quando chegares já tens esse vinagre em cápsulas, ok? está bem. Isto é uma Combinado. estratégia. Pronto, depois diz-me, por favor, que eu posso me esquecer. Isto é uma estratégia Manda para a vida, mensagem. ok? Vamos almoçar fora, jantar fora, estamos a comer em excesso, tomamos uma cápsula de vinagre. Eu depois explico-vos a razão na segunda-feira, agora para a gente não misturar os temas, mas eu depois explico-vos a razão pela qual nós depois devemos consumir o vinagre e tem a ver com o menor impacto glicémico e a condução das gorduras para o intestino grosso, para as fezes, e não para serem assimiladas por nós. Ok? Agora, queria só pedir aqui um segundinho, que eu estou a tentar colocar isto, a ver as vossas carinhas. Eu só me estou a ver a mim. Já consegui, já consegui. Ok. Também queria pedir aqui um favor, que é, se houver aqui alguma questão que eu não consiga ver, que eu não vos responda, por favor, depois digam-me, porque eu não estou muito atenta aqui ao chat, então se vocês fizerem uma questão, mais vale mesmo que façam a pergunta, que é para não termos, que é para não vos falhar. Carlinha, fiquei de responder sobre a tua mãe, não é? Sim. Sim. Eu já estive a ver, mas vou-te responder com detalhe depois da nossa live, está bem? Não fiques assim hiper preocupado. Tá bem, Já obrigada. sei que estás. Mas nós já vamos ver isso com atenção. Então, esta aula, tenho muita pena que esteja poucas meninas, mas eu, pronto, sei que é sexta-feira e com os feriados e tudo é um pouquinho complicado. Nós vamos depois, as meninas assistirem a seguir, mas eu considero que seja uma das nossas aulas principais do nosso detox. Porquê? Porque nós vamos falar sobre um tema que nos toca muito e que a Carla e a Ana já me ouviram falar sobre ele,
mas eu tenho mesmo que voltar a falar sobre o tema da compulsão alimentar, porque efetivamente a compulsão, lá Sofia, porque efetivamente a compulsão alimentar, a Sofia também já ouviu este tema, mas é um tema que eu tenho mesmo que falar, como estava a dizer, é o tema do século XXI, do ponto de vista da nutrição. Começando pela ideia de que nós somos seres ancestrais, que temos uma genética que não está compatível com o mundo avançado que temos hoje, de ofertas que temos hoje. Então, nós vamos fazer aqui uma viagem na compulsão alimentar, de um ponto de vista do Ayurveda, do ponto de vista neurológico, ou seja, a ciência moderna, o que é que nos diz acerca do ato de nós nos alimentarmos, e também de um ponto de vista espiritual. E porquê que eu trago aqui a espiritualidade? Porque estamos todas, mais ou menos todas, na idade de Vata, ou seja, as meninas de 30 e poucos anos ainda não estão, mas a verdade é que se estão em contacto com a Ayurveda, significa que têm a sua parte mais criativa, mais espiritual, também mais potencializada. E eu acho muito importante que nós olhemos para nós com um propósito, ok? Já não estamos na casa dos 20 anos, já não somos adolescentes. As coisas que nós fazemos no nosso corpo e as decisões que tomamos, elas ficam, permanecem em nós e neste momento condicionam também o nosso futuro. E por isso eu acho importante trazermos a espiritualidade à nossa vida, porque a espiritualidade vai nos ajudar nas nossas melhores escolhas, ok? Quando estou a falar de espiritualidade, não estou a falar de religião, estou a falar de propósito, estou a falar do que é que faz sentido para mim, para vocês, no que é que vocês acreditam, o que é que tem lógica para vocês, e a partir daí percebermos que não podemos andar, e vamos perceber isso aqui com esta live, ao sabor daquilo que o exterior nos indica, de quais é que são os estímulos que estão na publicidade, por exemplo, ou dentro de nós também, qual é que é o estímulo que eu tenho para me alimentar. Sendo que o estímulo que eu devo ter para me alimentar deve ser o de que eu preciso de me nutrir. E vou nutrir o quê? O corpo. Se eu quero nutrir a minha mente, eu tenho outras opções. Ok? Se eu sinto falta de afeto, eu vou abraçar o meu filho, o meu marido, eu vou falar com uma amiga, eu vou fazer uma coisa que seja prazerosa para mim, mas nem tudo tem que estar à volta do palato. E está muitas vezes. Okay? E é das razões, o palato, portanto, o sabor que nós sentimos, uma das grandes razões pelas quais anda à volta do palato, esta nossa apetência para a comida, tem a ver precisamente com uma questão neurológica, quando nós, neuronal, desculpem, quando nós nascemos, a verdade é que existe aqui uma ligação direta entre a alimentação e eu sentir-me protegido. Então, vamos perceber, quando o bebê nasce, o recém-nascido nasce, o que é que nós fazemos para acalmar o bebê? Fazemos duas coisas. Pegamos no bebê, colocamos no peito da mãe, isso vai gerar oxitocina. O contacto com a pele vai fazer com que o bebê se sinta mais seguro, mais nutrido. Nós somos mamíferos, precisamos do contacto humano, ok? E a segunda coisa que nós fazemos é damos leitinho ao bebê. Temos o bebê no leite da mãe. Então o bebê aprende que ele já vem com o instinto de sobrevivência que é do tem que se alimentar, ok? Muito mal seria, e é efetivamente um defeito genético, quando uma criança não se quer alimentar. Okay? E se vocês já passaram por isso, ter, por exemplo, filhos difíceis de se alimentar, e não estamos a falar que seja mesmo uma condição genética, simplesmente não se querem alimentar, o quão difícil é. Então, se nós viéssemos com esse transtorno, muito mais difícil seria. Na realidade, não. Geneticamente e do ponto de vista neuronal, de um ponto de vista neuronal, nós vimos com esta conexão que é
eu preciso de me alimentar. Então, todo o ser humano gosta ou tem apetência para se alimentar. Existem, isto foi um psicólogo norte-americano, eu estou-me a tentar lembrar agora do nome, não consigo agora lembrar, da Universidade de Boston, que fez a ligação, ou que nos explicou que há a ligação neural que se estabelece quando nós temos um problema e uma solução. Ou seja, vocês estão a ver assim, o aspecto do cérebro quando a gente vê imagens ah, digi- digitais em que aparece, por exemplo, aquele núcleozinho e depois aqueles fiozinhos todos, o neurónio, por exemplo. Estão a ver aqueles fiozinhos todos que se ligam? Como se fosse, agora eu não consigo fazer aqui nenhuma correlação, mas os neurónios são assim uma coisinha assim, um centro, não é? E depois a seguir tem aqueles fios que se conectam. Esses fios chamam-se áxons. E nós já percebemos na ciência, vocês já vão perceber a relação que eu estou, porque é que estou a falar nisto. Nós já percebemos na ciência que ainda mais importante do que ter os bilhões de neurónios que nós temos são as ligações que se fazem entre si. É que, por exemplo, as pessoas que têm AVCs, muitas das vezes conseguem restabelecer-se na vida, não é porque surgem mais neurónios, porque os neurónios não surgem mais, mas acontecem mais ligações entre esses axons, entre esses caminhos, ok? Então, pronto, isto é uma informação, mas para vos dizer o quê? Que conseguimos perceber que quando um ser humano passa por uma dificuldade e encontra uma solução, existe uma rede neuronal que se forma. Então, o que é que vamos aqui acontecer? Olha o filho da Sofia. Olá, pequenino. Não me lembro do teu nome, mas... Olá. Então, o que é que acontece? Quando o bebê nasce, ele nasce com medo, ele tem um problema, não é? Qual é que é a primeira relação neuronal que se forma? Contacto com outro ser humano e a segunda, às vezes imediatamente até a mesma, alimentação pela boca, não é? E então ele vai perceber que sempre que eu tenho um problema, eu posso me confortar pela boca. E isto é algo que é fisiológico a nós, estrutural, humano, e de hábitos. Se nós não pensarmos sobre as coisas, se não trouxermos reflexão na espiritualidade, nos momentos de maior stress, a pessoa, particularmente a mulher, vai tender a alimentar-se mais, nem que seja em excesso, nem que isto lhe traga inflamação. A verdade é que ela, se estiver no automático e em viver em períodos de stress, ela vai comer, ok? Depois, outra das razões, e aproveito já para dizer, existem 6 sabores, ok? Quem é que conhece os 6 sabores? Carla conhece, mas Carla não lembra de todos, não é? Então, o Ayurveda diz que nós temos 6 sabores. E os 6 sabores que são perceptíveis pelo nosso palato são o sabor doce, o sabor salgado, o sabor ácido, o sabor amargo, que é, por exemplo, os legumes, que são amargos, espinafres, etc. O sabor adstringente. Adstringente é, por exemplo, quando a gente come uma banana que ainda está meio verde, se é o sabor adstringente ou uma romã, por exemplo. E o sabor picante. Nós temos 6 sabores. E a humanidade do século XXI anda tendencialmente à volta de 2. Sabem quais são? Isto vocês sabem, pelo menos um sabem. Doce e salgado. Doce e salgado. Doce porquê? Doce porque, mais uma vez, o bebê nasceu e o primeiro sabor é que ele sentiu? O leite, que é o quê? Doce. Ok? Segunda questão, como é que nós nos defendíamos na natureza? E eu falo aqui muito sobre a nossa ancestralidade e eu explico aqui porque é que eu falo sobre os nossos antepassados. Porque nós somos iguaizinhos aos nossos antepassados de há 200 mil anos atrás. Ok? A nossa principal diferença física e emocional, não, já evoluímos bastante, mas neuronal, tem a ver com o nosso córtex pré-frontal. Ou seja, esta parte frontal do nosso cérebro
efetivamente consegue. Vocês estão nas vossas casas, eu estou na minha e a gente consegue falar por esta via. Então, isto foi um desenvolvimento grande que nós conseguimos de um ponto de vista de córtex pré-frontal. Mas todas as outras estruturas, que são 13 no total, estruturas cerebrais, se mantiveram iguais. Ok? Então, quer isto significar que nós somos iguais aos nossos antepassados. Ok? Deixa-me só. Martinha, houve esta parte que isto é importante. Estou a ouvir, estou a ouvir. Estás a ver? Então, o que é que, como é que nós conseguíamos, na natureza, defender-nos de quando andávamos, quando éramos, nem sequer agricultores éramos, nós éramos coletores, apanhávamos coisas e comíamos, depois passávamos para a próxima povoação, quando já tínhamos acabado de comer tudo o que havia ali naquela região. Como é que a gente diferenciava um alimento venenoso, por exemplo, uma baga que era venenosa, uma baga que não era venenosa? Como é que fazíamos? Fazer perguntas que é para vocês responderem. Como é que vocês acham que fazíamos? Sofia, tu sabes. Desculpa, Tânia, não ouvi a pergunta. A pergunta era, quando nós éramos coletores, andávamos a apanhar comida, frutas, bagas, ervas, cogumelos, como é que nós conseguíamos percepcionar e ver qual era a diferença se um alimento era venenoso e nos podia matar ou não? Era pelo Pela paladar, cor? Ah, Então pelo havia cheiro. pela cor e cheiro. Sim. Mas pelo isso palato não podia essencialmente ser. é pelo palato. É? Não é pelo palato em que vais comer uma ganda carrada. Mas tipicamente, imagina, pegas numa baga, partes a baga ao meio, metes na língua, não é? Não lembro-se. Já tem em filmes antigos. Quem é que viu a Lagoa Azul? Lembram-se do filme da Lagoa Azul? Eu, eu O não me filme da lembro Lagoa... muito bem dos pormenores, mas Sim, vi mas esse era filme. assim, eles apanhavam as bagas, metiam na língua e viam. E viam o quê? Se o sabor era doce, salgado, amargo ou picante. Se fosse doce, não era venenoso. Que não há veneno na natureza que seja doce. Ok? Então, isto correlacionou-se no nosso cérebro desta forma. O que é doce é bom para nós. Ok? Hum. Então, este é, a par de quando o bebê nasce, tem aquele contacto, esta é das principais razões pela qual o ser humano gosta de doce. Gosta de doce nas suas, no seu âmago mesmo. Depois a pessoa pode vir a desenvolver a potência por coisas salgadas, coisas picantes, por exemplo, mas no seu âmago, há pessoas que podem dizer, eu não gosto nada de picante, pica-me na língua, dói-me. Agora, de doce, dificilmente as pessoas vão dizer, pode dizer, eu não gosto de sobremesa, isso é uma coisa, mas do sabor doce, nunca vi ninguém dizer que não gosta, não é? Não gosto de comer coisas com açúcar, é uma coisa, mas do sabor não. Então, e porquê é que a gente gosta de coisas salgadas? São os dois sabores que a gente utiliza mais na nossa sociedade. Porque tipicamente são estaladiços, não é? Batatas fritas, cajus salgados, Feições. sóis, croquetes, miniaturas, tartes disto e daquilo, não é? Frango assado com aquela pelinha estaladiça, não é? Isso tem a ver com duas coisas. Primeiro, o sabor salgado é para nós fundamental. Nós precisamos de sódio, precisamos de sal. Então nós também, nós vivemos sem o picante, sem o adstringente, sem o amargo, sem o ácido, mas não vivemos sem o sal. Então isto também já vem naturalmente. E outra das razões tem a ver com o facto de ser estaladiço. Como é que nós, quando vamos às compras, pegamos numa fruta ou num vegetal, nós, se o sentirmos viçoso, estaladiço, está fresco, certo? Mas se a gente pegar naquele ver que tipo, os espinafres estão moles, os espinafres não é assim muito boa ideia, mas uma fruta, uma maçã, quando a gente pega nela está mole, ou quando ela está viçosa, estaladiça, o que é que a gente prefere? Que está estaladiça, não é? Que está forte, certo? Porquê? Porque tem mais energia vital. Então, no nosso cérebro também se faz esta correlação
daquilo que este estaladiço é mais saudável para nós, ok? Só que simplesmente aquilo que aconteceu foi que nós chegámos ao final do século XX, reparem bem, toda a humanidade viveu desta forma. Os nossos avós sabem lá o que eram, ou vá, pronto, talvez os nossos avós, alguns soubessem, mas os bisavós nunca viram batatas fritas de pacote, nunca, não é? Então, antes dos bisavós, nem pensar. Se já pensaram como nós somos a primeira geração que tem que lidar com este tipo de diferenças, somos a primeira geração que está a levar com excesso. Até agora viveu-se em altura de escassez. Sempre. O que é que nós tínhamos? Nós tivemos escassez há 200 mil anos atrás, nem sequer se cultivava. Depois as pessoas só comiam o que se cultivava, não é? E as trocas que faziam. Depois passámos a ter muitos anos depois, milhares de anos depois, veio a Revolução Industrial, no século XVIII, sim, XIX. E depois, no século XX, final do século XX, nós todas nascemos no século XX, não é? Acho eu. Não sei se a Sofia nasceu, mas acho que sim. Mas então o que é que acontece? Nós estamos a levar com um excesso que nunca tivemos. Então isto está-nos a fazer, e o Ayurveda diz o seguinte, que nós temos um cérebro antigo para tempos modernos. O que é que isto significa? O nosso cérebro está adaptado para viver em escassez e nós estamos a viver em abundância. Então, o que é que está a acontecer? A obesidade mundial. Estados Unidos da América, a gente sabe, ou já lá fomos, ou já vimos, aqueles gordos XXL, não é? Onde é que poderia haver uma pessoa obesa há 200 anos atrás? Não havia. Não havia. Hoje, a primeira causa de morte mundial, doenças endócrinas e cardiovasculares. As doenças endócrinas estão ligadas à alimentação. A primeira causa de morte mundial. A primeira causa de morte mundial antes do século XX, sabem qual era? A fome. Passámos da escassez ao excesso. Assim, de um ponto, de uma. Vamos lá, passou por isto aqui, em silêncio. Passámos de um extremo ao outro. E o que é que está a acontecer connosco? Nós temos um cérebro que é antigo, e é isso que eu vos vou explicar hoje, de um ponto de vista de neurociência. Porque é que nós temos uma resposta, e temos uma resposta direta para a compulsão alimentar. Ok? Então, se calhar tem que começar a avançar um pouquinho mais rápido no tema, né? Senão ficamos aqui muito tempo. Não sei se vocês têm muito tempo para estar comigo hoje. É que hoje a live deveria ser um pouquinho mais comprida, porque o tema realmente é um tema importante. Mas se vocês quiserem ir embora, não há problema, eu entendo. Mas continuo a falar e vocês veem a live depois gravada. Então, eu como comecei por dizer, eu vou falar hoje aqui na compulsão alimentar na ótica de 3 temas. O Ayurveda, de um ponto de vista espiritual e de um ponto de vista de neurociência. E nós vamos entender o que é que isto significa, ok? Primeiro temos que entender o que é que significa a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela define-se. Tenho que procurar aqui a minha cábula, porque senão eu falo muito e depois perco os temas. Então, a compulsão alimentar é um comportamento alimentar desordenado, que se caracteriza por episódios recorrentes de ingestão de grandes quantidades de alimentos, de forma tipicamente rápida e acompanhada de uma sensação de perda de controle. Por exemplo, eu compro um pacote de bolachas. Eu como estas bolachas em 3 dias. É diferente de eu compro um pacote de bolachas, eu tenho que comer estas bolachas até ao fim, de uma só vez, tenho que fazer isto. Muitas vezes nem sei porque é que eu faço. Tenho que fazer. Isto é compulsão alimentar. Compulsão alimentar não é eu compro um pacote de bolachas e vou comendo. No outro dia,
a Ruth, vou confidenciar isto, porque é uma questão simples, a Ruth anda com, na sua malinha, não sei se são bolachas, se são chocolates, acho que é chocolates. Chocolates, não é, Ruth? Chocolate. Chocolate. Chocolate preto. Pronto, chocolate preto. Mas não o devora todo de uma vez. Ela até se sente mais segura, às vezes nem lhe dá tanta vontade pelo facto de saber que tem um chocolate, como que seguro. Isto aqui depois leva-nos para outro tema, tem a ver com um tema também de escassez, mas é noutra ordem, que é a crença de que eu tenho que ter aquilo ali comigo, eu tenho que me sentir em controle. Mas aqui de um ponto de vista assim mais lato, isso não é nada compulsão alimentar. Compulsão alimentar é, eu comprei um chocolate grande, um tablete, da Pantagruel, e devoro aquilo tudo. Não é, eu todos os dias vou comendo um bocado de chocolate. Ok? Então, compulsão alimentar é quando eu como uma grande quantidade de comida num curto espaço de tempo. Tá bom? Tipo, eu tenho uma pizza em casa, eu vou comendo a pizza ao longo do dia. Não é compulsão alimentar. Ok? Então, nós temos primeiramente, perceber o que é compulsão alimentar e o que é normal. O que é que tem a ver com outro tipo de gatilhos e outro tipo de situações que nós vivemos. Outra coisa que tem que acontecer é o facto de que tem que haver sensação de perda de controle. Tipo assim, pá, eu sei que isto não me faz bem, até já nem me apetece muito, mas olha, pronto, vou comer mais um bocado. Isto é compulsão alimentar. Haver uma ligação emocional com a comida também pode gerar compulsão alimentar. Claro que nós temos comida de afeto. Por exemplo, o pão é uma comida. O pão e o leite. O leite foi mesmo difícil para a nossa geração. Não sei se vocês ainda bebem leite, mas se bebem, quero que saibam que é inflamatório. Okay? É mesmo inflamatório. Nós não temos capacidade de digerir a caseína, que é a proteína do leite. Vamos perdendo-a, diria eu, e diz a nutrição, daquilo que se sabe, aos 12 anos é quando nós perdemos totalmente a capacidade de, não totalmente, mas quase totalmente a capacidade de digerir a caseína. Depois há adultos que percebem isto, percebem porque é que estão inchados, infartados, se sentem mal, com dores de cabeça, etc. E há outras pessoas que dizem, não, o leite a mim não me faz mal, mas faz. Okay? Pronto, mas imaginem, o leite tem uma relação emocional fortíssima. Fortíssima. Ainda agora expliquei que a primeira coisa que um bebê toma é leite, não é? Pronto. Então, há coisas que são naturais, ou o pão. Todos nós comemos pão em pequeninos, de certeza. Não é? Então, nós temos uma ligação emocional. Mas significa que eu nunca mais vou poder comer pão? Não. Significa que eu tenho que saber quando é que vou comer pão, escolher bem os momentos e já agora um pão que seja de qualidade. Não vou comer uma porcaria qualquer só porque me estão a oferecer. Essa é outra. Comer porque me estão a oferecer. Nós temos que saber ser educadas, simpáticas, gentis, quando vamos à casa de alguém ou quando vamos, não tens que dar, pão, mais um bocadinho. Muito obrigada, estou mesmo satisfeita. Muito obrigada, sério, estou mesmo bem. Estava saboroso, estou mesmo bem. E saber dizer não, ok? Porquê? Porque quando a gente come demais, inflamamos o nosso corpo, tá bom? E depois não é o outro que lida com a nossa inflamação, nem com o nosso inchaço, nem com nós sentirmos mal, somos nós. Outra coisa que acontece com a pessoa que tem episódios de compulsão alimentar é haver um ciclo de culpa e de punição. Ou seja, e isto é algo que eu gostaria que vocês fizessem, que é, comeram uma coisa em excesso ou uma coisa que não faz sentido. Por exemplo, agora estamos no detox. Se vocês não tiverem força um dos dias, uma das vezes, comerem alguma coisa que não seja adequada, eu não me vou punir. Eu estou em processo de aprendizagem para o resto da minha vida. Não me vou punir. Ok, tudo bem. Eu fiz isto que não estava certo. O que é que eu faço? Tenho uma solução. Vou fazer mais um dia de detox. Ok? Mas não há espaço a culpa. Estamos em modo de aprendizagem. Porque isto é realmente difícil. Como eu disse, comemos a nossa vida. Algumas de nós têm 40 anos, mais, menos, mas foi a vida toda a comer de uma determinada maneira. E temos esta semana para nos fazer reeducação alimentar. Não há lugar à punição, há lugar ao orgulho. Okay?
E se por acaso eu não estiver a conseguir, faço mais um dia, ou mais dois, ou mais três, é válido. Agora, ciclo de culpa e de autopunição, não. Que é algo que acontece na compulsão alimentar. Eu comi demais, e agora sinto-me péssima. Porque é que eu fiz isto? Eu devia saber melhor. Porque isto leva a um ciclo de repetir a compulsão alimentar. Porquê? O nosso cérebro não aguenta muito tempo em estar num momento, num local, em que se sente miserável, em que se sente mal. Fica em esforço. Então o cérebro vai-nos mandar voltar a comer alimentos que aumentam a dopamina. E quais é que são os alimentos que aumentam a dopamina? São os que nos trazem açúcar rápido. O pão, as pizzas, os açúcares, obviamente, porque nos fazem aumentar a dopamina. Então o ciclo de eu me sentir mal perpetua-se. Ok? Não é isto que nós queremos. Então, quando eu erro, eu aceito o meu erro, no sentido em que, se for mesmo um erro, não é? Ok, eu comi demais, eu bebi demais, não era isto que eu queria fazer, mas está feito. O que é que eu vou fazer a seguir? Continuar a fazer as coisas bem. E, no caso agora do nosso detox, prolongar mais um dia. No caso de vocês cometem excessos, por exemplo, num dia, no dia a seguir vamos fazer mais momentos de abstinência. Isto eu vou explicar na segunda-feira, como é que nós encontramos controlo sempre que tivermos um dia excessivo. Aí vou com um almoço, como a Marta estava a dizer, com clientes, etc. O que é que eu tenho que fazer na refeição a seguir ou no dia a seguir para não deitar tudo a perder, tá bom? Nós temos uma escala de tempo para o fazer. Vou explicar isto então. Ainda antes, acho que vou continuar aqui a explicar, vou passar para a compulsão, vou explicar a perspectiva neurológica. Então, de um ponto de vista neuronal, eu quero vos dizer que há uma área do nosso cérebro que se chama área tegmental ventral, que é uma área primitiva, fica aqui, nesta zona do nosso cérebro cá atrás, que nos impele, para nós comermos comidas de acesso de energia rápido. Não existe alimento mais eficiente em termos de energia do que o açúcar. Não existe. Sei que as pessoas, estou-me a sentir mal. O que é que as pessoas fazem? Vão buscar um pacotinho de açúcar para dar à pessoa, certo? Lembram-se disso? Essas situações, tensão baixa, está-se a sentir mal, traz-lhe açúcar. Isto não está errado. Isto é aquilo que entra logo no nosso sistema, não entra na nossa corrente sanguínea, não pode entrar, mas é como se entrasse, eu vou dizer desta forma, entra na nossa corrente sanguínea e dá-nos uma energia rápida, ok? Energia no corpo e energia na mente. Portanto, sempre que o corpo se sente em esforço, o cérebro se sente em esforço, ele vai dar indicações para a gente comer alimentos dopaminérgicos. Alimentos dopaminérgicos são os alimentos que nos conferem dopamina rapidamente. Como os açúcares, como as farinhas, como esses alimentos estaladiços que muitas vezes se transformam em açúcar quando a gente os come. Okay? Então, esta área tegmental ventral é o nosso sistema de recompensa do cérebro. Também, então, ele reage fortemente a alimentos como açúcar, sal e gordura, porque são alimentos que vamos ver, na linha da sobrevivência, são os principais. Temos açúcar, temos gordura e temos sal. A gordura foi a única que eu nos disse há pouco, mas a gordura é fundamental no nosso corpo. As nossas células são constituídas de gordura. Nós precisamos de ômega 3, bom ômega 3, é anti-inflamatório, é anticancerígeno e alimenta bem as células. Okay? Nós não precisamos é de gordura em excesso. Mas a verdade é que estes três, tudo o que seja com gordura, sal e açúcar, a área tegmental ventral vai sentir como recompensa. Então vai se sentir cuidado, vai se sentir nutrido, vai sentir-se como aquele bebê que recebeu o colinho da mãe e que mamou. Okay? Isto é importante a gente saber que isto acontece connosco, acontece com as crianças que não conseguem parar de comer doces e também acontece connosco, ok?
Nós temos neurologicamente esta apetência. Então nós temos que ter esta consciência. Isto não é só porque eu sou fraca, não é só porque eu não sou disciplinada, isto é porque eu tenho. É porque eu tenho andado ao sabor daquilo que as minhas necessidades fisiológicas básicas me pedem. E como é que eu saio deste ao sabor disto? Eu já vos explico mais no fim, mas quero já dizer que isto tem a ver com conhecimento, sabedoria, portanto, termos este conhecimento e depois termos estratégias para não cairmos nisto. Sendo que tudo o que tenha a ver com cortisol e stress elevado vai fazer o corpo entrar em estado de stress, o cérebro, e se o cérebro entra em stress, o que é que ele quer? Alívio, quer recompensa. Então, das coisas que ele nos vai pedir é que a gente se alimente. Mas não é, olha, vai ali comer um molho de brócolis. Não, o cérebro não diz isto. O molho de brócolis até se transformar em energia, ia demorar, aliás, ia fazer o corpo gastar energia para o digerir. E então o que o cérebro diz é, então e aquele chocolate? Muito bom, não é? O sabor, lembras-te do sabor? É uma delícia, não é? Porquê? Porque nós comemos, fica segundos na boca e depois a seguir já não acontece mais nada, mas nós temos uma reação química no nosso cérebro. E esta reação química é de dopamina, ou seja, durante um bocadinho, enquanto eu estou a saborear, eu sinto-me bem. E depois vem a sensação de culpa, etc. Eu também já disse que vocês devem treinar e não ter. Ok, eu estou a comer este chocolate, mas eu escolho aquilo que entra no meu templo. Eu escolho o que vem para a minha boca. Eu não como qualquer porcaria. Meto esta frase em vocês que é, eu costumo dizer, eu não engordo, agora não me lembro como é que eu costumo concluir, mas o tema é, eu não engordo por qualquer coisa. Nem tudo é merecedor do meu corpo, de qualquer porcaria, basicamente. Imaginem, vou até um restaurante e o doce da casa, que eu gosto muito. Olha, provei, epá, acho que não é bem, não é bem. Ai, eu não tenho que comer aquilo só porque me trouxeram. Ok? Vou pagar, é chato. Mas ainda é pior pagar e a seguir ainda engordar por causa disto, ou inflamar o meu corpo por causa disso. Não é? Então, o que é que eu tenho que comer até ao fim só porque me trouxeram? Ai, o bolo está, eu pedi este bolo de chocolate, está um bocadinho seco. Ah, não é bem. Comi, mas realmente não é bem. Ser mais crítica. Temos de ser mais críticas nas coisas que nos aparecem. Tá bom? Ai, eu adoro comer rissóis. Então vou pegar num rissol, vou saborear o rissol e não vou desatar a comer 3 ou 4 ou 5 ou 10, porque eu gosto muito disto. O mundo não acaba amanhã e eu vou ter mais tempo para comer. Ok? Então são pequenos passinhos, mas que a gente tem que ir pondo estas regras em nós. De que isto é o meu templo e aquilo que eu coloco dentro do meu templo tem consequências na minha saúde, no meu corpo, na minha vida, na minha saúde. Tá bom? Nós tivemos, que é engraçado, tinha escrito aqui esta frase e é mesmo isto, que é um cérebro ancestral em ambiente moderno, ou seja, um cérebro antigo para tempos modernos, não é? A verdade é que nós sempre tivemos apetência pelos alimentos com açúcar. Mas pensem comigo, quando nós andávamos na natureza há 2000 anos atrás, nós tínhamos e passávamos, por exemplo, por uma macieira, por uma árvore com maçãs. A verdade é que aquele alimento que é doce nos dava apetência para comer. Mas duas coisas que iriam acontecer. Ninguém teria uma hiperglicemia se desatasse a comer 3 ou 4 maçãs. Ou mesmo até 10 maçãs. Não é? Primeiro ninguém o ia fazer. E depois não íamos ter. Mas se a gente comer 10 tortas de morango, podemos ter um pico de glicemia que não nos conseguimos levantar. Não é? Ou seja, o estímulo era o mesmo. E o nosso estímulo era para, quando nós víssemos na natureza algo que nos trouxesse energia para a gente comer. E estava tudo certo, nós estávamos a responder o nosso corpo biológico ao estímulo ancestral. O problema hoje é que o estímulo é outro. E eu quero vos dizer que as batatas fritas que vocês gostam, se gostarem,
ou dos alimentos estaladiços que vocês gostam, eles são todos estudados em laboratório. Todos. Dentro de um laboratório não está só o engenheiro alimentar, também está o marketeer, também está o sociólogo, e está o psicólogo. Portanto, não são só pessoas que tratam de nutrição, estão outras pessoas que estão lá para estudar o que é que influencia mais uma pessoa a comprá-las. Ok? Agora pensem nisto, como isto é surreal, não é? Eles estão ali a estudar até que ponto é que quantas dentadas é que a gente tem que dar numa batata para que isto nos vicie. Ok, então a batata tem que ser grande o suficiente, porque quando a pessoa quando mastiga 3 vezes, mantém mais tempo na boca, isto produz mais amilase, isto faz com que a gente se vicie mais no palato, ou seja, tudo isto é estudado, não tenham dúvidas disto. Então vejam como realmente é difícil a gente sair deste tipo de esquema. Então nós temos que, isto não é tipo, eu não estou aqui a apregoar, atenção, a nutrição hoje em dia são terríveis, um demónio. Não é isso. Mas a verdade é que temos que ter conhecimento, consciência, que estas coisas são assim que se fazem, ok? E que depois nos influenciam. E é importante termos essa noção, porque com essa noção também ficamos a entender como é que nós podemos sair deste tipo de situações. Então, o que é que o nosso cérebro, quando está cansado, quando a gente não dorme bem, vocês já ouviram dizer que, dormir pouco engorda? Já ouviram isto? Bom, eu disse isto, mas eu por acaso até queria dizer dormir pouco dá fome, mas dormir pouco engorda. E dormir pouco engorda porque o nosso corpo não consegue desintoxicar o suficiente, regenerar. Mas dormir pouco também dá fome, porquê? Eu estou com baixa de energia. Então o que é que eu preciso? De energia. O que é que o cérebro nos vai mandar fazer? Comer alimentos hiperpalatáveis. Esta é outra frase, esta outra palavra. Hiperpalatáveis. Ou seja, alimentos que nos puxam pelo palato. Ok? Quais é que são eles? Espinafres, brócolos, salsa, rabanete? Não, né? São aqueles que a gente tem vontade no palato, não é? Então, quando estamos cansados, quando estamos com stress, nós vamos querer este tipo de alimentos que são viciantes e que causam dependência química semelhante às substâncias aditivas. Ou seja, há alimentos que nos causam dependência igual às drogas. Ok? E estes alimentos são estudados para isso. No fim, nós já vamos ver como é que a gente vai dar a volta a isto. Estes alimentos hiperpalatáveis ativam rapidamente uma estrutura, uma parte neuronal do nosso cérebro que faz aumentar a dopamina, mas nos deixa uma sensação de vazio e de arrependimento. Alguém me sabe dizer porque é que a gente, depois de comer muita coisa, e a gente até gostou, o palato, aquilo até estava bom, mas coisas que eu comi, que eu sei que não me fazem bem, é que eu a seguir fico com uma sensação de arrependimento. O que é que achas, Marta? Deve ser algum processo químico, digo eu. Não. Vai mesmo ao básico. Porquê que eu a seguir me sinto mal? Depois de ter comido montes de coisas que eu sei que não me fazem bem. Aliás, acabei de dar a resposta, porque não me fazem bem. Então, Pois. nós sabemos que não nos fazem bem. Então, no entanto, se estivermos no automático, a gente vai fazer. Então, são alimentos que ativam rapidamente a dopamina, mas a sensação que fica, ou seja, eu até me posso estar a sentir bem durante segundos, mas a seguir fico com uma sensação de vazio e de arrependimento. E pior, fico com uma sensação de que eu não sou digna, ou eu não me sinto bem, ou eu não fui capaz, ou uma sensação errada sobre mim. Então, a minha autoestima sobe ou desce? Desce, não é? Eu não me sinto bem comigo. E por isso é que, Martinha, tu estavas a dizer que tens sentido uma calma durante esta semana. E esta semana, Calma no sono. sono é muito bom. Quer dizer que Mais ainda, já tinha, mas já
Mas ontem passei o dia todo a dormir. Estou sempre a dormir. Não fizeste, Impressionante. mas não fizeste mal. E o teu corpo estava mesmo a precisar e tu estás a achatar a tua curva da glicose. Isto é ótimo, ok? Então, calma E e parece só. também, desculpa estar a Diz, interromper-te, diz. parece que, parece que não estou em mim, não sei explicar. Não sei explicar muito bem esta sensação, mas parece que não estou no meu corpo. Ok? A Não verdade, sei, a verdade é que estás a fazer coisas mas diferentes, não é? Muito diferentes. Mas tipo, estás zonza, é isso? Com não é tonturas? bem, não, não é Ah, bem tonturas. É uma sensação de que não sei explicar, não sei explicar muito bem. Tomei é zen, é assim uma coisa que ok. não sei explicar. Estou calma, tranquila, tenho sono, muito sono, muito sono, muito sono mesmo. Hum, Olha, dormi muito. Ainda bem que foi feriado, porque se tivesse que trabalhar tinha sido no difícil, é? terceiro dia, tinha sido difícil. Olha, qual foi o tema da nossa consulta? A mulher guerreira. Eu não vou partilhar mais, mas a mulher guerreira, é? Pronto. E agora vejam bem, eu também senti esquisita, eu assim, tonturas, tipo, sentes-te mal, Não, zen, ok. Eu já estava a achar que estavas a sentir, a ficar mal, não. O que tu estás a não, descrever é tranquilidade. Tanta pois. tranquilidade que até te dá sono, não é? Mas o sono também tem a ver com a mulher guerreira, a guerreira, que tinha sempre muita coisa para fazer. Então, é neste ambiente que o corpo se cura. E é no ambiente hiperativo, nós chamamos de o cérebro quando está em modo simpático. Simpático é o modo guerreiro. Em vez de parasimpático, me parece aqui uma antítese. Mas é, quando o teu corpo, o teu cérebro tem funcionado sempre em modo simpático, não é? Em modo de tenta, alerta, onde é que está, o que é que se faz, como é que não é? Então o que tu estás a escrever é tranquilidade. Portanto, isso é ótimo. Outra coisa que vos queria dizer antes de passarmos aqui para a perspectiva do Ayurveda é que o nosso modo automático exige que nós poupemos energia. Ou seja, o cérebro consome 20% de todas as calorias de tudo que nós comemos. E de toda a nossa energia, 20% é o cérebro que consome. É muito. É muito. Então, o que é que o cérebro precisa de fazer? Precisa de poupança de energia. E há uma série de. Porque ele comanda tudo em nós. Há uma série de mecanismos que ele automatiza, nomeadamente a comida. Jana, estou-me a sentir fraco, ele vai dizer, come. E às vezes devia ser descansa, mas não dá. Então eu tenho que ir trabalhar, como é que tenho que ir buscar o meu filho, o teu bebê está a chorar, não, o que é que eu vou fazer? Come. Não é? Então não dá. Então é isto que acontece no cérebro. Ah, mas depois vou engordar, vou inflamar, vou me sentir mal. Pá, isso é uma coisa que eu lido depois. Eu preciso lidar com o agora. Então, com o agora, ele vai pedir este tipo de ação. Alimentos hiperpalatáveis, alimentos que te aumentam a energia, nem que seja por um bocadinho. Não é? Quando nós andamos em modos de cortisol, é isto que acontece. Por isso é que depois também engordamos. Este modo de poupança de energia, quando nós estamos. Outra coisa, eu disse-vos isto, não sei se vocês retiveram, mas no primeiro dia, na aula da preparação, eu disse assim: vocês vão perceber que depois se vão sentir tranquilas por saber o que é que vão comer. No início é tudo, o que é que vou fazer, etc. Mas depois e tu o que é que vais comer no sábado? Manhã mingau, à tarde quichari. E à noite, Isso é quichari. top. Isto é top. Isto é top. E isto dá-nos uma tranquilidade ao cérebro incrível. Porquê? Porque nós automatizamos um dos deveres do cérebro. E então, porque a gente não anda a comer aquilo que aparece, o que é que vais comer? Passa lá o que tiver no frigorífico. O que é que vais comer? Olha, o que houver no restaurante. Olha o que é que vais comer. Já sabemos o que vai comer durante esta semana. Isso traz-nos uma segurança incrível. E outra coisa que eu vos vou dizer no final do nosso detox
é que esta semana de detox é para vocês fazerem em todas as mudanças de estação, está bem? Comigo ou sozinhas, vocês também já têm as estratégias para, e portanto é para fazerem sempre, porque isto evita a doença e para além de que desinflama o corpo e emagrece o corpo, mas pronto, nós na segunda-feira falamos com detalhe sobre isto. Quando o corpo está muito cansado, e esta é a última coisa que eu vou dizer já para passar para o próximo tema, o cérebro delega para a área tegmental ventral as decisões sobre como é que nos alimentamos. Não, eu estou estressada, eu não vou lidar ainda com mais a comida. Vai, área tegmental ventral, faz lá a Ruth comer uma coisa rápida e que dê energia muito rápido. Pois, eu gosto tanto daquilo, é isto, pronto. E vai, já está, tá bom? Então, temos que ter esta noção. E depois, no fim, já vamos ver as estratégias. Do ponto de vista de Ayurveda. Então, segundo o Ayurveda, a compulsão alimentar é o resultado dos desequilíbrios dos nossos doshas. Doshas já sabem que é o nosso biotipo. E o acúmulo de toxinas, que em Ayurveda se chama ama. É um bocadinho esquisito, porque isto é uma língua ayurvédica. Nós, ama, sim, ama significa toxinas. No corpo e na mente. Então, quando a mente está inquieta, vejam lá se isto não se conecta, a mente está inquieta, fica cansada, agitada, o que é que o corpo precisa? O que é que o cérebro precisa? Não precisa de ainda mais trabalho. Então vai dizer, come aí alimentos hiperpalatáveis, que é para ver se eu não tenho ainda que lidar com isto e eu preciso de energia rápida, não é? Quando o nosso fogo digestivo, em Ayurveda chama-se Agni, está fraco, as emoções também não estão a ser digeridas corretamente. Então eu muitas vezes como, não porque tenho que alimentar o corpo, mas que estou a alimentar as minhas emoções. Por exemplo, estou com raiva. Estou com raiva. Há vezes pacote de batatas fritas e estou aqui a comer e estou com raiva. Por exemplo. Porquê? Porque eu preciso de fazer alguma coisa. E, tipicamente, o que é que a gente faz? Come. Não sei o que, estou com ansiedade. Ok, está bem, mas pronto. Não sei o quê. Vamos comendo. Ok? Tudo o contrário do que a gente precisa de fazer. A gente precisa de se acalmar e perceber assim. Lembrem-se que os opostos equilibram-se. Se eu estou com raiva, ou com irritação, ou com ansiedade, eu não vou desatar a fazer mais coisas. Eu vou-me tranquilizar, eu vou-me serenar. Eu vou estar aqui abraçada a mim, abraçada à almofada, meto uma meditação, eu vou estar a beber um chá, eu vou fazer o meu chá de forma tranquila. Eu pego no meu chá, eu meto a água a ferver, eu olho para os produtos, eu acalmo-me. Okay? Eu não desato a fazer ações mais rápidas, porque estou a trazer mais fogo para a fogueira. Espero que esteja a fazer sentido para vocês. Eu consigo ver algumas carinhas. A Ana, mas a Maria Moita, a Verónica, a Albertina, a Carla, a Sónia, a Sofia, não estou a ver. Mas eu acho que espero que esteja a fazer assim sentido para vocês. O Vata. Então, quando o Vata, vocês sabem que tem dois elementos que o compõem, que são o ar e o éter. O Vata é o dosha com mais ansiedade, aquele que tem mais ansiedade. Então o Vata tem um elemento principal que o define e que é fácil a gente perceber. É o vento. Então vamos lá pensar, vento. Boa, Maria. Vento dentro da nossa mente significa o quê? Agitação. Vento, vento. Falta de segurança, instabilidade. Isto é o vento. Então, se eu tiver o meu cérebro desta forma, qual é que é a minha resposta neurológica no que diz respeito à alimentação? Podem ser duas. Para o Vata, ele pode pura e simplesmente deixar de comer, porque entra em bloqueio, isto é o Vata, e ele pura e simplesmente deixa de comer, mas nem a Ana, nem a Marta, nem a Ruth, nem a Sónia, meninas que eu estou a ver agora, estão em estado de Vata, de um ponto de vista do corpo. A mente até pode estar, mas vocês não são dosha Vata de origem, ok? Portanto, vocês não são dosha, o vosso dosha dominante
O da Ruth lembro-me que é o Pita, a Marta também é Pita, a Ana não me lembro se o teu é Cafa ou se é Pita, mas pronto, mas não sabes, não te lembras. Nunca preencheste um questionário ayurvédico? Já, claro, já fizemos consulta. Depois, se quiseres saber o teu dosha, envia-me. Envia-me o questionário, ou então, se não tiveres, eu envio-te o preenches. Mas então, as pessoas que são vata dominante de nascença são pessoas que podem parar de comer. Tipo, há aquelas pessoas que dizem, ai, a minha ansiedade dá-me para não comer. Não é o nosso caso, não é? Eu também não sou vata dominante. Ou seja, o nosso caso é comer mais, certo? Então, o vata sente ansiedade, instabilidade emocional, necessidade de comer para sentir o corpo quando a mente está vata. Não estou a falar do vata não estou a falar do vata de origem, estou a falar da vossa mente vata. Tem a mente vata. Pronto, por exemplo, quem tem a mente vata agora vai sentir necessidade de comer para se sentir seguro, aterrado. É mesmo isto. Então, o vento e a pessoa sente necessidade de aterramento, de sentir pertença. Como? Para se sentir seguro. Ok? O pita. O pita, quando está desequilibrado, ele vai sentir impulsos. Vai sentir, não sei o quê, tá bem, depois logo penso nisto, agora vou comer. Isto é o pita desequilibrado. Mas eu sei que isto faz mal, está bem, mas olha, também tive um dia assim, o meu marido não sei o quê, o meu filho, estou cansada, né? Justifica-se e come, mas depois a seguir sente-se mal, porque ele sabe bem que isto não faz bem, não é? Então, o pita desequilibrado vai gerar impulsividade, raiva, desejos intensos por doces e comidas gordurosas, ok? Comidas com gorduras transgénicas, porcarias, pronto. Vêm dentro de pacotes, basicamente. E o cafinha? O cafa, ele sente, quando ele está em desequilíbrio, ele sente apego, letargia, procrastinação e come de forma emocional por conforto. Então, o café, epá, isto faz tão mal, pá, mas é tão bom o café. Então, mas depois, epá, calma, amanhã, um dia não são dias, pá, a gente vai comer agora, isto é o café. O café come por conforto, come não porque está enraivecido, não, pá, come, isto é maravilhoso, eu vou comer isto é o café. O café sente apego, muito apego, mesmo àquilo que lhe faz mal. Epá, isto faz-me tão mal, sei lá, por exemplo, lembro-me de o meu pai, quando nós íamos para um restaurante, ele dizia assim: ai, os torresmos, isto faz-me tão mal, mas isto é tão bom. Isto é apego, não é? Ou seja, isto faz tão mal, eu tenho consciência, noção que isto me faz mal, mas isto é tão bom, não é? Então o Kapha come desta forma, ok? Basicamente, o Vata tem a mente, agora resumindo, o Vata tem a mente instável, come para se sentir seguro, para se sentir mais protegido, para sentir aterramento, para parar a ansiedade. O Vata come porque sente impulsos, desejos incontroláveis, irritação e raiva, e então come. E o Kapha come por apego, come também por procrastinação. Depois logo se vê, pronto, calma, agora hoje é domingo, anda lá, vamos comer e depois logo se vê. Isto é o Kapha, bem? O que é que... ok, depois já vou falar sobre as estratégias. Agora o que eu queria falar era de um ponto de vista espiritual. Eu sei que já me estou assim a tomar muito tempo, mas queria só falar aqui de um ponto de vista espiritual para depois falar sobre as estratégias para lidarmos com isto. Então, o ano passado eu li um livro que gostei muito de ler. Hoje posso-vos recomendar, se bem que é um livro, eu leio coisas assim muito diferentes, então muito diferentes, tipicamente estudo muito sobre a Ayurveda e temas que tenham a ver com a digestão, mas às vezes vou buscar outros temas. Então, este livro é do Padre Ricardo e fala dos pecados, os pecados que as pessoas têm. E um dos pecados, o pecado que ele mais considera que o ser humano tem é o pecado da gula e isso interessou-me, porque está muito relacionado com o Ayurveda. Então, o pecado da gula significa o quê? Significa que
aqui de um ponto de vista espiritual, obviamente que eu vou-vos dar aqui uma relação assim mais reflexiva. Nós vivemos num mundo de excessos, não é? E quando nós vivemos com gula, nós vivemos num mundo de eu faço o que me apetece, independentemente de se me faz bem ou não. Eu faço o que me apetece, as consequências vêm depois. Eu faço aquilo que me está a dar prazer na hora. Mas atenção, que prazer é muito diferente de felicidade. Prazer é imediato, caracteriza-se por ser uma circunstância imediata. Felicidade é outra coisa. Ok? Por exemplo, a pornografia, vocês acham que gera prazer ou felicidade? Prazer, ninguém quer responder. Prazer. A pornografia não gera felicidade a ninguém, gera prazer, não é? Assim como as comidas hiperpalatáveis. Elas não geram felicidade a ninguém, elas geram prazer. Quando nós cuidamos de nós de um ponto de vista espiritual, é nós percebermos que temos que fazer um retorno ao que é essencial para nós. Eu quero viver uma vida atrás, incansavelmente atrás dos prazeres imediatos, ou eu quero encontrar o meu equilíbrio interno e viver com felicidade. Eu não quero coisas imediatas que a seguir me trazem consequências para o meu corpo. Faz-vos sentido? Faz, não faz? Então, em primeiro lugar, nós temos e devemos reconhecer o vazio interior que muitas vezes tentamos preencher com comida. Ok? Em vez de nos culparmos, devemos acolher esta dor com compaixão e perceber o que é que lá atrás me faltou, o que é que eu posso sentir, para além destas questões que já vos expliquei neurológicas, que nós já sabemos que temos, a área tegmental ventral vai puxar mais energia, mas por que é que eu continuo a comer sistematicamente o mesmo tipo de alimento, por exemplo, que eu sei que me faz mal? Que tipo de carência é que eu estou aqui a tapar? O que é que eu não estou a ver de mim? Ok? Nós estamos na idade de olhar para o nosso propósito. E estamos na idade de, eu dizia isto no outro dia em consulta, de procurar o nosso propósito, de procurar o nosso eu e perceber o que é que me faz bem, como é que eu quero viver, e tudo se resume a isto. Como é que eu quero viver o resto da minha vida? Ok? Eu nutro o meu corpo porque eu preciso, e também pode ser porque eu gosto. Eu também gosto de determinados alimentos. Mas eu não tenho que andar ao sabor do meu palato, nem da minha mente que está desequilibrada ou enraivecida ou cansada. Ok? Então, ter uma disciplina de alimentação é muito importante, ter uma rotina, programar a minha alimentação à semana. Nem tudo pode correr tão rigorosamente como, por exemplo, na semana de desintoxicação, que a gente sabe exatamente o que é que vai acontecer, mas temos que tentar fazer isto. Porque se andarmos ao sabor do que nos apetece ou do que aparece, nós vamos começar a cometer muitos erros. Então, isto é a mesma coisa como eu, por exemplo, para poder ter bens de higiene em casa, tenho que os ir comprar, não é? Não posso simplesmente sentar-me e desejar que apareçam. É a mesma coisa. Eu tenho que reservar 1 a 2 horas do meu domingo, por exemplo, a, a agendar as minhas refeições, a planear as minhas refeições. Pode ser sábado, pode ser domingo. Eu planeio aquilo que eu vou fazer. Mas isto, pronto. Isto é mais uma coisa para a gente ver na segunda-feira. Outra estratégia é converter o desejo. Ou seja, em vez de lutar contra o meu apetite, eu quero e tenho que transformar esse desejo em arte, em movimento, em cuidado, em oração. Ou numa só destas coisas, ou nestas coisas todas. Sabendo que, então o que é que eu vou fazer? Eu estou com um tédio. Por acaso não está aqui, há uma das meninas que é a Ana, só na próxima semana que vai fazer o detox, que ela fala sempre do tédio, ela come por tédio. E se vocês repararem bem, quem tem filhos adolescentes ou jovens adultos, eles vivem um tédio terrível. Olha, eles estão com o telemóvel na mão, estão constantemente, isto é entediante. E o cérebro está sempre a receber estímulos, sempre, sempre, sempre. Então estão a comer, nem sequer se dão conta.
Então, o tédio também é uma das, algo que nós devemos combater, que é movimento. O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma caminhada. Vou fazer com quem? Vou fazer comigo mesma. Meto uns fones, não tenho uns fones, compro uns fones no chinês, nem que seja, e vou começar a ouvir podcasts. Coisas que me façam sentido. Coisas, olha, há um podcast muito interessante que eu vos aconselho. Eu vou escrever aqui. Ela chama-se Nur. Não sei se vocês já conhecem. Então, a Nur, Conheço. ela traz temas muito interessantes, muito diversos e que nos enriquece muito. Eu, por exemplo, quando vou para o ginásio, estou lá na passadeira, estou a ouvir um podcast. Estou a aproveitar o meu tempo dessa forma. Isto é bom para, por exemplo, quem quer. Eu não gosto de fazer caminhadas sozinha. Não vais sozinha. Vais a ouvir coisas interessantes. Nunca estás sozinha. Já nunca estás sozinha, estás contigo. Mas depois eu não me quero sentir, porque no início, quando nós fazemos coisas sozinhas, ahm, pode podemos sentir estranheza, mas depois habituamos-nos. Há aqui alguém do tempo de me veres fazer viagens do outro lado do mundo sozinha. Ana, tu acompanhaste alguma ou não? Não? Ok. Eu já viajei 4 vezes ao outro lado do mundo sozinha, 15 dias. Algum dia na vida eu faria isto, há uns anos atrás? Nunca. Mas vou me sentir sozinha. É ótimo estarmos sozinhas connosco. Quando estamos bem. Quando não estamos bem, sentimos desesperado. Podemos sentir desespero. Podemos sentir, me sinto mal. Não é? Então, isto é tudo. Eu lembro-me que há uns anos atrás, eu quando ia fazer caminhadas, eu sentia, pá, mas estou sozinha, as pessoas olham para mim, se calhar, que eu estou aqui sozinha. Eu sentia-me assim, sentia quase vergonha, não sei. E depois comecei, mas começar a ouvir podcasts, música, o que seja, então nunca estamos sozinhas. Vamos fazendo, República Dominicana, Mónica, isso mesmo. Isso mesmo. Mas então, vamos fazendo estratégias para conseguirmos fazer coisas connosco. Movimento, trazer movimento à nossa vida. Para quem acredita em Deus, oração, que é muito importante, conforta muito, mãe. Para quem não acredita em Deus, mas acredita em alguma coisa, no universo, o que seja, fale com o universo. Pede ao universo. Peça força. Eu acho que foi a ti, Ruth, que eu disse que quando me levanto tenho sempre mantras. Foi a ti que eu disse? Foi, né? Então, eu tenho sempre mantras fortes para mim. Mantras são frases poderosas que nós dizemos a nós próprios. Então, amanhã, podes ter a frase de que eu sinto-me bem, eu estou serena, eu consigo. Então, acorda e diz estas frases enquanto estás a fazer a tua higiene, a lavar os dentes, a lavar o rosto, tomar banho. E porquê que isto é importante? Porque o cérebro não consegue perceber se aquilo é uma realidade que está a acontecer ou se tu estás a profetizar. Se tu a tiveres a dizer, o cérebro vai começar a distribuir não é dopamina, acho que é assim. Pronto, ele vai ativar circuitos neurológicos para nos fazer sentir bem. Ele vai libertar hormônios de boas sensações. Ok? Então digam estas coisas para vocês. Porque isto lá à frente controla a compulsão alimentar do final do dia. Ok? Jejum. Então, jejum é depois, não foi um tema que vocês tenham escolhido, mas eu depois também ia-te reservar um pouquinho para falarmos sobre o jejum. Mas o jejum é uma entrega espiritual. Okay? Eu, quando entro em jejum de comida, eu permito ao meu corpo outras sensações que não seja a de que eu estou a saciar um desejo e de que eu me sinto cheia. Experimentem. Jejum espiritual tem a ver com isto. Tem a ver com eu sentir-me mais conectada comigo, com as minhas emoções, com o meu sentir. Ok? Eu depois faço, inclusivamente, esta aula eu acho que é mesmo importante. Eu vou fazer depois uma ata da nossa aula, ok? Vou fazer um resumo da nossa aula para vocês ficarem com os tópicos, porque eu acho que é, pronto, que é importante.
Uma outra estratégia é nós praticarmos a gratidão antes de comer. O Ayurveda diz muito isto. Olha, para, reconhece, sente-te grata pelo que vais comer. Primeiro, isto tem várias funções. Tem a função de dares tempo ao cérebro de produzir as enzimas necessárias para que tu te possas alimentar. E outra coisa que está a fazer também é, tu ao sentir-te grata, estás a abrir disponibilidade hormonal em ti, mas também a tua mente, as tuas emoções se sentem mais tranquilas. Então é isto, eu sinto-me grata, eu sinto que isto é suficiente e bom para mim. Okay? Além de alimentarmos o que é bom e não o queixume. Evitar o excesso como forma de honrar o meu tempo. No meu tempo, no meu corpo, não entra qualquer porcaria. Entra aquilo que eu seleciono. Ai, mas isto está tão bom para o lá. Olha, pronto, agradeço, tem mesmo bom aspecto, mas agora não apetece. Respeita-te. Respeita o teu sentido. O que é que acontecia connosco em pequeninos? Nós comíamos aquilo que nos apetecia, o que nos punham no prato, ou tínhamos que comer aquilo que nos punham no prato? Quem é que se lembra? Nós tínhamos que comer o que nos punham no prato. A nossa idade ainda é aquela de ou comes ou levas. Vocês podem não ter passado por isso, mas tipicamente era assim. Portanto, não se respeitava o sentir da criança. E a criança nasce com o sentir da fome regulado. Por isso é que o bebê bolsa quando não quer comer mais. Já não aguenta mais. O que é que acontece connosco? A gente come, 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 não é? Até o estômago distender, até me sentir super inchado. O bebê não faz isso. O bebê vem com o seu sentir da fome absolutamente regulado. Só que somos nós, hoje, pais, que dizemos, não, tens de comer aquilo que eu te pus no prato. Mas porquê? Nós não temos todos os dias a mesma fome, a criança também não. Não é? Então temos que perceber se aquilo é, epá, não quero comer peixe, mas a seguir quero ir comer bolachas, isto é uma coisa, ou se realmente eu hoje não estou com fome. Então temos que respeitar a nossa criança. Nós fomos respeitadas, muitas de nós não. Os nossos pais não tinham a mínima noção do que isto era, porque lá está, fomos das primeiras gerações, passou da fome ao excesso. Então ter comida no prato já é muito bom. Porque as crianças estão a morrer em África porque não têm comida, não é? Ou era uma sardinha para seios, se costumava dizer, não sei se vocês ouviram já este ditado. Ah, no meu tempo era uma sardinha para 6 pessoas, ou para 4 pessoas, ou o que era, não é? E as crianças estão a morrer em África. Come tudo o que tens no prato, porque as crianças estão a morrer em África. Então nós crescemos com este tipo de crenças. Não. Hoje, tu tens que olhar e tens que sentir e percepcionar a tua fome. E perceber se realmente é isto que tu queres fazer. Se tu precisas de toda aquela comida. Ok? Ter esta noção. Então, o meu corpo é o meu templo e eu cuido do meu corpo com carinho, com amorosidade e com sabedoria. Bom, aqui o padre Ricardo também dizia que nós devíamos encontrar prazer em Deus e na criação. Isto é um termo para quem é religioso, católico. Uh, eu se cá vou buscar, eu sou mais ou menos, embora leia muito sobre este tema, mas sim, eu acredito em Deus, mas se calhar não numa questão aqui muito religiosa, católica do termo. Mas a verdade é que sim, a comida é uma bênção, mas não é o único prazer que nós podemos ter na vida. Apreciarmos a natureza, vermos beleza nas nossas crianças, a música, a oração, os mantras também nos nutrem, ok? E são muito importantes para nós. E por último, uma das estratégias do Padre Ricardo é o viver em comunidade, ou seja, partilhar, a escuta, o ser escutado, termos amigas, o termos uma comunidade como a nossa, onde podemos fazer partilhas, onde nos sentimos bem. Pronto. E nisso pronto, ele depois dizia fazer sempre a correlação com o Evangelho, e eu aqui já não vou falar assim mais nesse termo, mas a verdade é que
a compulsão sendo um tema muito multifatorial, porque ele pode ser físico, emocional, mental e espiritual. A gula, ela, quando é vista com humildade e com amor, não é uma condenação, mas sim um convite à transformação. E quando eu reconheço que tenho este pecado em mim, eu percebo que tenho que fazer diferente. Ok? Agora, e pronto, eu quero estar aqui só mais uma nota que é o seguinte: quando a mulher se conecta com o seu corpo, com o seu templo, quando a mulher se vê que, ok, este corpo que eu habito é o meu templo, eu percebo que tenho que cuidar melhor de mim. Eu percebo que isto é a minha chance, é o meu invólucro, foi o que me foi doado, ok? Maria, gostava de ver a tua carinha, Maria. Mas pronto, eu percebo se não puderes abrir a câmera. E o alimento é o dom que nos permite viver, sim, mas não deve ser tido um, como se fosse uma gula, ou seja, como se eu vou devorar isto tudo. Não, eu vou saborear. Ok, eu gosto de chocolate, não sei de quê. Tudo bem, eu vou saborear isto, mas não vou desatar a comer imenso, porque eu sei que isso já vai passar do prazer que eu posso ter para a inflamação que eu tenho no corpo. Ok? A cura é possível quando nós vemos o nosso corpo como um templo. Eu insisto nessa frase, que é muito importante perceber como é que eu nutro o meu corpo. E como é que eu nutro, obviamente, as minhas emoções. E aqui é que nasce a verdadeira liberdade interior. Não é do tipo, eu posso comer tudo o que me apetece nesta vida, mas eu escolho aquilo em que eu me quero tornar e aquilo em que eu me quero nutrir. Ok? Eu acho que por isso é que eu vos trouxe também esta questão da, da espiritualidade, porque eu acho que é muito importante. E agora, só para terminar, queria-vos dizer o seguinte: aqui como estratégias que eu depois vou colocar no na nossa ata, no nosso resumo da nossa live. Então, o que é que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, nutrir o nosso córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é esta parte dianteira do cérebro que nos faz tomar boas decisões. Então, uma das coisas que é muito importante é fazer uma meditação mindfulness. O que é que isto significa? A meditação tem a capacidade de nos fazer desligar o sistema de alerta e para nos manter em estado de equilíbrio zen, ok? Então, praticar a meditação é muito importante. E a meditação é particularmente difícil para quem é vata e pita. O pita sente que não tem tempo a perder e tem sempre mais coisas para fazer, então delega e olha, depois logo penso nisto, depois logo faço, agora não tenho tempo. E o vata começa a fazer, mas de repente já voou, já pensou em mil e uma coisas. Então aquilo que ajuda os pitas e os vatas a fazer meditação são o treino e a conexão. Treino é, eu faço todos os dias, nem que sejam 4 minutos, 5 minutos. Todos os dias eu faço. Marta, estás com sono? Ok, tudo bem. Até te vais permitir dormir. Está certo que dormires esta semana, está ótimo. O teu corpo estava mesmo a precisar, isso é excelente. Mas antes disso, houve uma meditação. Não precisas estar em modo de meditação, podes estar deitadinha, mete os fones e ouve só a meditação primeiro. Ok? Para tranquilizarmos o teu cérebro antes de dormir. Depois, outra coisa que é muito importante é o planeamento das refeições, como eu estava a dizer. Planear as refeições é fundamental para conseguirmos atingir os nossos objetivos. Okay? Quem tem Bimbi, a Bimbi tem funções, pelo menos as últimas Bimbis, têm lá as funções de programar a semana toda o que se vai comer. Usem. Quem não tem Bimbi, tem uma mão para escrever ou para escrever no telemóvel. Vamos programar as nossas refeições para sabermos também o que é que como é que vai ser o nosso pós-detox, como é que vamos levar a nossa vida. Outra coisa muito importante é a criação de rotinas previsíveis, tal como esta semana. Eu como neste horário, aqui eu também como, aqui eu não como, e aqui o que é que eu faço? Já nenhuma de nós vai comer antes de se deitar. Já sabemos disto. Noutra altura em que não havia rotina, o marido abre um pacote de batatas ou de pipocas, vou só comer duas ou três. A gente agora não faz, não é? Porquê? Porque temos uma rotina que seguimos.
bem? E esta rotina, agora até nos pode surgir como, eu sou obrigada a fazer isto, mas depois vai ser prazerosa. Porquê? Porque o corpo responde e vai responder positivamente a este livramento de inflamação que vocês estão a sujeitar neste momento. Depois, outra coisa que é também uma estratégia importante é nós termos um diário alimentar, ou seja, diário de escrita alimentar e associar emoções. Por exemplo, eu hoje, como é que me senti de ter cumprido? Hoje, se calhar, vocês já não têm tempo, já vai ser tarde, mas amanhã sugiro que vocês façam isto, que é uma análise do dia de hoje. Como é que eu me senti de ter cumprido o meu dia? Senti-me bem, segura, forte, orgulhosa de mim, ou senti-me miserável porque afinal consegui fazer tudo? Não, né? Eu senti-me forte. Então façam este tipo de estudo. Assim como, por exemplo, cometi um excesso. Por que é que eu cometi este excesso? Qual é que era a emoção que estava associada? Escrevam lá. Irritei-me no trabalho com não sei o quê, cheguei a casa, depois, olha, comi aquilo. Nem me apercebi, mas agora que estou a refletir, estou a ver que eu comi isto porque está relacionado com aquilo. Ok? Façam este estudo em vocês. Já estou mesmo a terminar. Entretanto, desativar o modo automático. O que é que isto significa? Significa que devemos ter respiração consciente, porque ela ativa o nosso sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático é aquele que é rest and digest. Então significa que quando eu faço uma respiração tranquila, eu já tinha falado, creio que foi na nossa primeira aula, eu estou a ativar o meu sistema de descanso no nosso corpo. Então, antes de eu começar a comer, eu posso fazer só 5 respirações profundas. Mas está tudo ok. Eu sento-me ali, olho para a minha comida, dou tempo ao meu cérebro para mandar o fígado, a vesícula, preparar aquilo que eu preciso de me alimentar. E, entretanto, o que é que eu faço? Faço 5 respirações profundas, posto-me para trás na cadeira e só depois vou comer. Agradeço, obrigada, e depois vou comer. Okay? Alimentação consciente. Mastigar devagar, sem distrações. Vamos perceber a textura, o sabor e a saciedade. Então, eu estou a olhar ali para a minha comida e eu coloquei orégãos por cima, coloquei coentros e reguei com limão, o meu cuchara. O cuchara não vamos colocar orégãos, mas pronto. Estou ali e estou a sentir, olha, realmente isto fica mesmo bom com coentros. Olha o sabor. Então, estou a sentir os sabores. Estou conectada com aquilo que eu vou permitir que entre no meu tempo. Okay? Mas isto também significa que eu nunca vou poder comer com amigos e estar na boa e não sei o quê? Claro que sim. Mas isto são exceções. Aquilo que não é exceção, aquilo que eu levo para a minha vida é o momento em que eu me nutro, é um momento que eu dou importância. Porque aquilo que eu estou a pôr no meu corpo é o que me vai dar saúde, longevidade, ou me vai fazer envelhecer de forma precoce. Ok? É isso que a gente não quer. Desintoxicar o corpo e os sentidos. Evitar alimentos hiperpalactáveis, processados e refinados. Evitar alimentos que são hiperpalactáveis, aqueles que nos dão um vício, ok? Estes alimentos eles têm mesmo de ser evitados. E ser evitados é quem diz mesmo retirados da nossa alimentação. Mas eu vou a um sítio qualquer muito bom e há lá um pastel de nata que eu adoro. Como? Está tudo certo, mas não podemos fazer por sistema, ok? Por sistema, não. E aqui também não estou a dizer nunca mais vais poder comer chocolate. Vais, mas não por sistema. Porquê? Porque isso me inflama. Ponto final, faz mal ao corpo. Faz mal à tiroide, ao intestino, à pele, fico mais gorda. Não me interessa. Ok? Preferir alimentos sáttvicos, ou seja, naturais, integrais, preparados com presença. O ato de vocês colocarem o feijão a debulhar é um ato de amor próprio. Até porque não sei se vocês já se deram conta, quem já deixou o feijão mais tempo, ele começa a germinar. Ou seja, começa a gerar vida. Já viram isso acontecer no vosso feijão? Quando ele começa a despoltar ali o pezinho, ele está a gerar vida. Então sintam presença. Não é tipo, tenho que ir pôr o feijão. Não. Olha, vou pôr o feijão a molhar. Isto vai me nutrir. Okay? Presença ali.
Trabalhar as emoções. Identificar os gatilhos emocionais que precedem os episódios de compulsão. A solidão, o stress, o cansaço, a sensação de não pertencimento, o tédio, são emoções que me podem gerar compulsão alimentar e que eu devo trabalhá-las. Ok? Substituir o impulso alimentar por outras fontes de prazer, caminhadas ao ar livre, dançar, fazer pinturas, jardinagem, fazer um chá com propriedades calmantes, digestivas. E depois, aqui uns últimos dois temas, que é reeducar a dopamina. Então, buscar gratificação ao longo do dia e não imediata. Por exemplo, eu tenho não sei quantas tarefas para fazer ao longo do dia. Trabalho. Eu escrevo-as, vou riscando. Isto vai-me dando gratificação. Ok, já fiz isto, já fiz aquilo, já fiz o outro. Tenho como objetivo assistir ao meu filho, aos treinos do meu filho. Fui, boa, excelente. Portanto, está feito. O que é que eu fiz mais? Olha, consegui cumprir a minha alimentação. Hoje bebi 1,5 litro de água, ou 2 litros, ou 3 litros. Ir procurando gratificação que não seja só imediata. Isto é reeducar a nossa dopamina. Okay? A dopamina está sempre à espera de causa-reação, ação-reação, ação-reação. Não, calma. Eu também recebo dopamina se eu fizer as coisas bem para mim. Ok? Então, reeducar a dopamina. Criar pequenos desafios e celebrar conquistas, que é tipo assim, eu amanhã proponho-me beber 2,5 litros de água. Um detox é excelente para nós. Então, eu vou pegar na minha garrafa de 1,5 litro, vou beber 1,5 litro de água e vou beber 1 litro de chá. Está feito. Então, o que é que eu tenho que beber logo de manhã? Bebo logo o chá e vou chegar ao final do dia. No meu caso, é mesmo verdade. Então, hoje vou beber 2,5 litros de água, só me falta isto. Ok? Então, isto é um desafio que eu criei e que, no fundo, quando eu atingir, a minha dopamina vai se sentir saciada. Tá bom? Depois, mudar a frase de eu mereço um doce por eu mereço um cuidado. Mereço um cuidado. Mereço cuidar de mim. Mereço ir arranjar as unhas, mereço uma massagem, mereço um abraço, mereço comprar um batom que eu gosto, mereço olhar-me no espelho e cuidar de mim, fazer uma máscara em casa para mim, cuidar de mim. Eu sei que para muitas de nós é difícil olhar no espelho, perceber o quanto não estamos como gostaríamos, mas é pelo autocuidado que nós conseguimos mudar aquilo que se desequilibrou. Ok? Então, mudar, eu mereço um doce, eu mereço um autocuidado. Por último, cuidar do sono e do ritmo circadiano. A falta de sono aumenta os níveis de grelina, que é a hormona que nos indica que eu estou com fome, e reduz a leptina, que é a hormona da saciedade. Então, se eu não dormir o suficiente, eu vou andar a sentir fome durante o dia. Porquê? Porque a área tegmental ventral vai andar a dizer eu preciso de energia. Okay? Então, temos que regular o sono e dormir bem. Dormir cedo e acordar com o sol ajuda a estabilizar vata e pitta. Depois desta live, devíamos nos deitar, adormecer e acordar quase com o nascer do sol. Porque isto ajuda a regular as nossas hormonas, o nosso regenerar no nosso corpo e a cumprir os nossos objetivos diários. Ok? E eu disse que era a última coisa, mas ainda vos vou falar mais do estar em comunidade, o quão importante isto é. Partilhar dificuldades e conquistas com outras mulheres. Isto é muito importante. O nosso grupo. E não é uma questão de feminismo, não tem nada a ver com isto. Tem a ver que há coisas que só nós é que partilhamos e só nós é que vivemos, como o cortisol da mulher. Então, partilhar as nossas conquistas é importante. O que é que eu consegui? Eu convido-vos mesmo a partilharem no grupo. Olha, como vocês já têm feito, olha, o primeiro dia foi muito difícil a falta do café, depois a seguir eu tenho conseguido, isto inspira outras mulheres e também vos fortalece a vocês, porque nós somos animais mamíferos, nós precisamos da partilha do grupo, ok? E sentimos bem também quando ajudamos os outros a crescer. Okay? Querida, vou ter que ler o que é que tu escreveste mais por isto. Pena que não possas falar connosco. Estás mais calma, precisava bastante disto que falou.
Sentirmos-nos vistas, escutadas, acolhidas, reduz a solidão e reforça o amor próprio. Isto é o poder das comunidades, ok? Por isso é que por isso é que temos sempre muitas veteranas, porque as pessoas voltam no sentido em que se sentem acolhidas, sentem-se que o grupo faz sentido, não é? Para além, pronto, dos conhecimentos, que obviamente é importante nós também sabermos. Temos que ter mais sensação de pertença para a redução da ansiedade. A sensação de pertença nós estabelecemos com a nossa família, mas também estabelecemos com amigos, estabelecemos com objetivos em comum. Por exemplo, eu sinto que estabeleço imensa pertença com a NUR. A NUR é que eu falei há pouco dos podcasts. Ela traz outras pessoas interessantes. Eu também sinto ali uma comunidade interessante para mim, embora não haja troca nenhuma, eu só há o receber, não é? Não partilho lá nada, mas então encontrar grupos que vos façam sentido, isto reforça o sentido de pertença, de comunidade e de que eu estou no caminho certo. Ok? E aqui uma última frase que eu queria muito que ficasse em todas nós, que é: o meu corpo é o meu templo. Eu escolho quem entra na minha casa. A comida que entra em mim deve honrar a minha energia vital. A comida que entra em mim honra a minha energia vital. Ok? Eu não como qualquer porcaria. Sabem aqueles palmeiros estaladiços? Um dia eu ouvi isto e fiquei assim chocada, mas é muito verdade. Comer aqueles palmeiros é comer cancro às colheradas. Na altura eu ouvi aquilo e fiquei, mas como assim? Porquê é que as pessoas falam assim também de forma tão abrupta? Porque aquilo tem imensa gordura hidrogenada. E então, e quem diz, aqueles palmeiros dizem que tem tudo o que seja assim, com mais esse tipo de gorduras, elas alteram a nossa estrutura molecular e podem fazer-nos desenvolver doenças inflamatórias, que, em último caso, estamos a falar do cancro. Ok? Mas não é assim que eu quero terminar. Eu quero terminar dizendo isto mais uma vez. O meu corpo é o meu templo e eu escolho quem entra na minha casa, no meu templo. A comida que entra no meu corpo, em mim, deve honrar a minha energia vital. Okay? A minha energia vital é tudo o que eu tenho. Mais do que os bens que eu tenho, mais até do que a família que eu tenho. Se eu não existir, eu não vou ter filhos. Não é? Então eu tenho que existir com boa energia vital, mesmo para também trazer para os outros. Okay? Então, nós que somos mães, creio que todas nós somos mães, que estamos aqui agora, para honrarmos os nossos filhos, bem, temos que nos cuidar. Então, é priorizarmos. Tá bom? Eu vou fazer o resumo desta live para nós e quero-vos dizer que amanhã vamos ter live às 11 da manhã. Espero que vocês possam estar presentes. Se não puderem estar, eu não sei se vou conseguir enviar as lives antes de segunda-feira, porque eu só consigo enviá-las por WeTransfer, a não ser que alguém me conseguisse ajudar a transformar isto de outra forma, mas eu acho que não. Eu vou enviar por WeTransfer para vocês, se quiserem, mas muito obrigada, Martinha. Mas se não, se calhar só conseguimos assistir na segunda-feira, está bem? Porque só na segunda-feira que eu tenho a agência que faz a passagem para o YouTube para vocês verem. Se não, eu envio por e-transfer, vocês fazem o download para o vosso computador e eu ouvem no vosso download se conseguirem. Isto já aconteceu no detox passado, houve meninas que conseguiam, as lives quando só ao fim de semana e não tenho a agência para fazer, então não consigo. Mas eu partilho convosco, se vocês conseguirem sim, se não depois só na segunda-feira de manhã é que temos as lives, está bem? Espero que tenha sido esclarecedora esta aula sobre a compulsão alimentar, para nós termos esta noção de que temos que estar também atentas, ok? E respeitar o nosso sentir, o nosso corpo. Beijinho, boa noite. Boa noite, obrigada, Boa Tânia. noite, Boa noite a obrigada. todas. Deus, boa noite. Até Obrigada, amanhã. beijinho. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau.